Quem aí já teve problema com o vizinho? Eu tô falando de música alta, cachorro que não para de latir, árvore que tá crescendo pro teu lado, água da chuva que quebra o telhado dele no seu terreno, aquela janela que ele abriu e tirou totalmente sua privacidade, e o mais famoso de todos, quando ele constrói um muro e pega parte do seu terreno. Hoje a gente vai falar sobre direitos de vizinhança. Fala, meus amigos, beleza? Para você que é novo por aqui, eu me chamo Rodrigo, ali atrás da câmera tá a Mônica, minha esposa, e esse é o Direito com Limão, um canal de educação jurídica popular que tenta te explicar direitos e deveres com simplicidade, leveza e bom humor. Por aqui, acreditamos que não é porque uma coisa é séria que ela precisa ser chata. E justamente por esse motivo, a gente traz semanalmente informações que podem te ajudar a fazer escolhas de forma mais esclarecida no seu dia a dia. Afinal, o conhecimento ele só tem valor quando é compartilhado. Galera, o direito de vizinhança nada mais é do que um conjunto de regras que tem como objetivo organizar a convivência pacífica e harmoniosa entre os vizinhos, tudo considerando a função social da propriedade e tentando afastar, evitar o abuso do direito. Essas limitações estão previstas no Código Civil. Só para esclarecer, o abuso do direito está previsto no artigo 187 do Código Civil, que em resumo diz que pratica ato ilícito aquele que excede os limites impostos pela finalidade social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Esse abuso gera uma responsabilidade civil, permitindo que a pessoa prejudicada possa exigir na justiça que o sujeito deixe de praticar determinada conduta e, a depender do caso, tenha que pagar uma indenização. Então, a nossa proposta de hoje é esclarecer as principais dúvidas sobre esse tema e a nossa bússola vai ser a nossa experiência com os atendimentos que a gente realiza todos os dias no trabalho. Vamos lá? As árvores que estiverem posicionadas exatamente na linha divisória das propriedades são de responsabilidade de ambos os vizinhos. Por outro lado, se ela estiver em uma das propriedades, tudo que ultrapassar a linha do muro poderá ser cortado ou podado, como, por exemplo, raízes e galhos. Já com relação aos frutos, enquanto eles estiverem na árvore, são de propriedade do dono da árvore. E aí, quando eles caírem no chão, no solo, eles serão de propriedade do dono do solo. Quando falamos das águas, a gente está referindo ao seu escoamento, especialmente em moradias edificadas em locais geograficamente acidentados ou em áreas mais elevadas. Nesse caso, a regra geral é que a casa que esteja posicionada abaixo, ela seja obrigada a receber as águas que correm naturalmente da casa que esteja posicionada acima. Entretanto, o ponto central da questão é que essas águas elas devem decorrer de uma situação natural e anterior à construção da casa posicionada abaixo. Isso significa duas coisas. A primeira é que o fluxo dessas águas não pode ser artificialmente intensificado por uma obra da casa de cima. E a segunda é que, caso a casa de baixo seja anterior à construção da casa de cima, o dono dessa casa de cima deve orientar o seu projeto de modo a evitar que as águas do seu telhado caiam no imóvel vizinho. E para isso, ele pode utilizar, por exemplo, uma calha. A lógica é evitar o agravamento da situação do imóvel abaixo. O muro está relacionado com o direito que o proprietário tem de delimitar ou tapar a sua propriedade. Essa delimitação ela pode ocorrer inteiramente dentro da propriedade ou exatamente na divisão entre as propriedades. Se ela for erguida na divisão, a responsabilidade pela construção e manutenção do muro tem que ser dividida proporcionalmente entre os vizinhos, especialmente a responsabilidade financeira, Nesse caso, qualquer marco divisório, como uma cerca viva, por exemplo, somente pode ser alterado ou removido com a autorização de ambos os vizinhos. As janelas têm fundamento no direito de construir. Como regra geral, o proprietário ele pode construir o que quiser no seu terreno, desde que atento aos limites impostos pelo direito de vizinhança e também pelo plano diretor da cidade. Dessa maneira, ele não pode despejar as águas diretamente sobre o terreno do vizinho, ele também não pode abrir janela, varanda ou terraço que tenha vista direta para o terreno do vizinho a menos de 1,5 m e 75 centímetros se a vista for indireta. Vista indireta, pessoal, é aquela que o sujeito bota a cabeça do lado de fora para poder fofocar. Justamente para poder respeitar a intimidade e a vida privada do seu vizinho.
Um ponto interessante é que o Código Civil destaca que esse limite de 1,5 m ou 75 centímetros ele somente pode ser ignorado para a abertura de luz e ventilação que tenha sido construída a mais de 2 metros do piso de cada pavimento. E essa abertura ela não pode ter mais que 10 centímetros de largura e 20 centímetros de comprimento, como é o caso, por exemplo, de basculantes e tijolos de vidro. Considerando a gravidade dessa situação, caso haja descumprimento dessa regra, o vizinho prejudicado ele pode requerer o embargo da obra, enquanto ela não for concluída, ou mesmo a sua demolição, tendo o Código Civil estabelecido um prazo de 1 ano e 1 dia para o ajuizamento dessa ação. A proibição ao som em alto volume ela não possui uma previsão específica no Código Civil, diferente do que acontece lá na área criminal, que prevê o crime de poluição sonora e a contravenção penal de perturbação do sossego e da tranquilidade. Na área civil o que existe é uma interpretação, que a depender do caso, se o vizinho ele fizer isso com frequência, pode configurar um abuso do direito, que é aquele que eu mencionei lá no início desse vídeo. Analisando decisões judiciais sobre esse tema, é possível concluir que o direito de propriedade ele não pode ser interpretado de forma absoluta e deve encontrar limites na convivência social, que se inspira na lealdade e na boa-fé. Nesse sentido, e levando em consideração que o próprio Código Civil proíbe a utilização da propriedade em prejuízo do sossego, da segurança e da saúde das pessoas que habitam a vizinhança, o exercício abusivo dessa liberdade tem sido considerado como um abuso de direito. Por fim, com relação à posse de animais domésticos, o raciocínio é o mesmo utilizado para a música alta. Apesar de não haver uma previsão específica nesse sentido no Código Civil, o Poder Judiciário já disse que cabe ao proprietário do animal zelar para que o bem-estar coletivo não seja afetado, como no caso de latidos excessivos, mau cheiro e agressividade. Obviamente que devemos analisar o caso com razoabilidade, afinal, o que se exige é que não sejamos negligentes com fatores que estão sob o nosso controle. Além disso, é possível que no caso de condomínios, o regramento interno possa impor alguma obrigação ou multa para o caso de descumprimento. Isso porque a convivência em condomínio deve preservar não apenas os interesses individuais, mas também os coletivos, em especial os direitos ao sossego e à saúde. Queridos, esses são os principais pontos relacionados ao direito de vizinhança. Pela nossa experiência de atendimento, esses temas são os que mais geram dúvida e por isso foram escolhidos. E só para destacar, a proposta desse vídeo não foi se aprofundar em todos os assuntos, mas apenas passar uma visão geral sobre os principais pontos e direitos para que você, com base nesse conhecimento, possa conduzir as suas ações em uma situação de direito de vizinhança, em algum embate com o seu vizinho. Caso você perceba que alguma dessas regras estão sendo violadas pelos seus vizinhos, a nossa sugestão é que você documente tudo, com fotos, com vídeos e testemunhas se possível. E aí depois procure um advogado civilista ou a Defensoria Pública do seu estado, que eles vão analisar o caso e te passar um parecer daquilo que pode ser feito. Dessa forma, caso você não consiga resolver essa questão de forma extrajudicial, vai ser necessário entrar com uma ação e a depender da complexidade do caso concreto, se for necessário, por exemplo, a realização de uma perícia, ela pode ser direcionada para a vara civil ou para o juizado especial civil, vai depender do seu advogado e do seu defensor. A gente espera que esse conteúdo ele tenha sido útil para você e para sua família, e se você considerar que essa informação também pode ser útil para outra pessoa, já sabe, é só compartilhar esse vídeo com ela. Se você já se viu em alguma situação que envolveu esse tema, de vizinhança, deixa aqui nos comentários da sua experiência, conta pra gente como foi e principalmente se você conseguiu resolver de uma forma pacífica, de uma forma extrajudicial. E se você é novo por aqui, dá uma olhadinha aqui nos outros vídeos do canal. Caso você goste da nossa energia e queira nos dar aquela força para que a gente possa prosseguir na nossa jornada como produtores de conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder nada, nenhum vídeo que a gente posta aqui semanalmente. Nós também temos um Instagram, onde a gente compartilha os bastidores aqui do canal e também é por lá que nós recebemos sugestões dos temas dos nossos próximos vídeos. Segue a gente lá, é o @direito com limão. A gente conta muito com você. Meus amigos, por hoje é só. Um forte abraço, um super beijo e até um próximo vídeo. Tchau!